Amém, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos dar início a mais uma revista, onde nós vamos aprender sobre a palavra de Deus, esse grande privilégio que nós temos essa noite. E mais essa revista que nós iniciaremos tem por título O Reino de Deus nas Parábolas de Jesus. E hoje o nosso estudo de número 1 vai ser, na verdade, um estudo introdutório para que a gente possa compreender melhor como vai ser falado essa revista, como a gente vai aprender através das parábolas de Jesus. Traz, assim, bastante ensinamento para a gente, vai acrescentar muito em nossas vidas, vai fazer com que a gente tenha uma forma diferente de ver a palavra de Deus, o reino de Deus, porque quando a gente memoriza, estuda, esmiuça mesmo a palavra do Senhor, a gente compreende melhor aquilo que Ele tem para falar conosco. Então, a palavra de Deus é viva, eficaz, traz aí mudança e transformação em nossas vidas. Então, claro que tudo que nós aprendermos através dessa lição, dessa revistinha, vai acrescentar na nossa vida espiritual. E hoje o texto áureo se encontra em Mateus, capítulo 13, versículo 35. Mateus 13, 35. Diz assim: Abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Aqui nessa lição de hoje, temos também a verdade aplicada, que diz assim: a eficácia da palavra de Deus na vida das pessoas depende muito do modo pelo qual ela é recebida e da capacidade de compreensão de cada ouvinte. A forma como Jesus falava através de parábolas nada mais é do que um próprio cuidado de Deus em relação ao seu povo, um cuidado de Deus para que as pessoas pudessem compreender a palavra de uma forma mais exemplificada, através de exemplos, através de imagens. Então, Jesus teve esse cuidado de levar a palavra dele através das parábolas. E aqui diz, na verdade, aplicada, né? A eficácia da palavra de Deus na vida das pessoas depende muito do modo pelo qual ela é recebida. Então, muitas vezes, a palavra de Deus é manifestada, é falada através de uma pregação, né? E algumas pessoas conseguem absorver e serem edificados por aquela palavra, outras têm alguma dificuldade. Então, Jesus teve esse cuidado com cada um do seu povo. Jesus teve esse cuidado. Para mim, a parábola nada mais é do que isso, o cuidado de Deus. A forma como Jesus se preocupava com cada um dos seus e como ele queria trazer mais e mais pessoas para ouvirem sobre o reino. E aqui diz assim, né? Depende muito do modo pelo qual ela é recebida e da capacidade de compreensão de cada ouvinte. Então, ele tinha várias formas de pregar o evangelho, tinha várias formas de levar a mensagem, tinha várias formas de levar a palavra de salvação. Então, através também das parábolas, assim, aquelas pessoas da época podiam ouvir a palavra de Deus, ter acesso ao reino dos céus, e assim também nós. A palavra do Senhor, ela se perpetua, ela não envelhece, e mesmo em tantos anos atrás, hoje nós conseguimos ler as parábolas de Jesus e absorver cada um dos seus ensinamentos. Então, por que Jesus falava por parábolas? Ao meu ver, era o amor dele mesmo para cada um dos seus filhos, porque ele queria levar a palavra de salvação. Então, ele falava de uma forma mais didática, de uma forma criativa, para que as pessoas pudessem entender a palavra, absorver, decorar,
porque através de parábolas nós conseguimos decorar mais fácil a palavra de Deus. Então, como foi dito aqui, abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Hoje, nós vamos nos ater apenas ao primeiro ponto aqui, que é conceitos iniciais de uma parábola. Aí o ponto 1.1, lá na página 4. Nós vamos apenas ficar nesse primeiro ponto, porque hoje é uma aula introdutória. A gente só vai entrar no assunto para a gente entender melhor do que se trata a nossa revista. Mas a partir de então a gente vai falando e vamos entender melhor. Aqui diz assim, o que é uma parábola? Segundo os estudiosos, o termo parábola vem do grego parabolê, e significa colocar uma coisa ao lado de outra para fins de comparação. A parábola é uma narrativa tecida em harmonia com as leis, costumes gerais, cujas verdades do reino de Deus são expressas na cosmovisão do povo, ou seja, é a explicação de verdades celestiais através de figuras terrenas, utilizando-se de imagens psíquicas, acústicas, para despertar a consciência de um povo que, embora escolhido por Deus, estava endurecido pelo pecado, sofrimento. Assim, Jesus conta as parábolas na linguagem coloquial, comum do povo, para exemplificar o reino dos céus, ficando a cargo do próprio ouvinte descobrir a verossimilhança entre a parábola e a realidade, entre o natural e o sobrenatural, entre o físico e o espiritual, e aplicá-la de modo adequado à sua própria vida. Então, como eu disse antes, Jesus teve esse cuidado com seu povo de trazer a forma de parábolas para levar o evangelho, a salvação, a mensagem de salvação. Então, como é dito aqui, vem do grego parabole ou parabolê, significa colocar uma coisa ao lado de outra. Então, quando nós lemos uma parábola, nós conseguimos ver que é uma forma de ensino, que quando eu leio uma parábola, eu consigo ver que é uma forma de Jesus me ensinar uma lição, uma história, ele vai me contar uma história e através dessa história eu vou compreender melhor o que ele está querendo dizer. É uma forma de ensino. E também vai trazer do conhecido para o desconhecido. Então, quando nós lemos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, é algo conhecido. Um filho que saiu, decidiu pegar a sua herança antes do tempo e foi viver a sua vida. Era algo conhecido. Mas aí traz para o desconhecido, porque aí eu vou compreender melhor essa história e vou entendendo melhor qual é a mensagem. É uma mensagem que está por trás daquela história. E assim eu vou compreendendo a palavra de Deus cada dia mais e mais. Então, é uma forma de ensino, traz do conhecido para o desconhecido, porque ela tem várias formas de se aplicar. Eu vou ler, por exemplo, eu vou ler a parábola do filho pródigo e vou ter uma aplicação na minha vida. Mas já para outra pessoa pode ter outra, para outra, porque vai revelar o desconhecido, vai revelar algo sobrenatural. Depende da pessoa que está ouvindo, absorvendo, lendo e aprendendo. Tudo depende. E traz também um maravilhoso espelho, porque através de uma parábola, nós lemos ali aquela história e muitas vezes nos colocamos na situação. Então já traz ali uma compreensão do que ele quer nos falar. Então tudo isso está em uma parábola. Então assim, eu vejo como uma forma de cuidado do próprio Deus. Uma forma de cuidado, de nos auxiliar, de nos ajudar a compreender. E os irmãos também fiquem à vontade, viu? Se quiserem falar alguma coisa. Então, naquele tempo onde não tinha podcast, YouTube, imagens, coisas fáceis que a gente tem hoje em dia, né? O smartphone, que a gente consegue ali rapidamente
ver uma imagem exemplificada, né? Naquele tempo não existia isso. Então, contavam-se parábolas para que a imaginação pudesse tomar conta disso e fazer com que compreendesse melhor a palavra de Deus. Então, as parábolas referem-se a uma história com lições e o propósito é ensinar verdades profundas, lições morais, né? Trazem sempre esse é o propósito, para te ensinar uma lição, ensinar uma verdade, te trazer uma reflexão. Uma característica da parábola é linguagem simples, analogias, estimulando a imaginação e fácil de decorar, né? Uma das características da parábola são essas, né? Sempre uma linguagem mais simples, fácil compreensão, estimula a imaginação. Quando eu leio, como eu citei, a parábola do filho pródigo, eu vou seguir aquela história e já vou começar a imaginar o que aconteceu lá, como era esse pai, e o anel, será como era esse anel, e para onde ele foi, e aquele sentimento dele querer voltar. Então, quando você lê, assim, quando a gente lê outras histórias, a gente também viaja, né? Esse é o sentido, a característica, o propósito, para que eu possa imaginar como era aquele momento e trazer uma verdade para mim. Traz uma transformação enorme. Porque, assim como até o pastor Gideon falou, a gente fala aqui sobre parábolas, por exemplo, muitas pessoas têm decorado a parábola do filho pródigo, mas às vezes não vai ter decorado o que está escrito em Romanos, né? Porque é uma coisa que a gente repete, é fácil de compreender, é fácil da gente memorizar, já não sai mais da cabeça. Então é uma forma de cuidado de Deus. Ele até falou assim, que se perdesse a palavra do Senhor e nós tivéssemos guardado as parábolas, nós tínhamos uma forma de proclamar o evangelho da mesma forma. Tínhamos um trunfo, né? Uma forma de proclamar, de falar da palavra do Senhor do mesmo jeito. Porque através de cada parábola teve ali fragmentos onde ele deixou para que a gente encontrasse a verdade. Amém? E é diferente da fábula, da metáfora. No caso da fábula, né, é uma história fictícia, composta por animais, objetos. A metáfora geralmente é algo pequeno. Já na parábola vai contar toda uma história. E aí nós vamos entender que tem um contexto, que tem um porquê daquilo estar escrito ali na palavra de Deus. Então nós compreendemos dessa forma. E, assim, é algo que precisa ser interpretado. E cada pessoa tem sua forma de interpretação e sua forma de aplicação. Quando o pastor Fernando, né, pregou sobre as sementes, né, parábola do semeador. Então, cada semente caiu no local. E aí ele trouxe para a gente a revelação do que era a semente. Então, assim, é algo que precisa ser revelado, ser mostrado, ser aberto. A gente lê como uma história, mas ela tem toda assim, uma luz, algo que vai nos mostrar muito além daquilo que a gente está lendo. Então, tem essa forma de aplicação. Então, são várias formas que ela pode ser aplicada a cada pessoa. No Velho Testamento também nós tivemos algumas parábolas, como lá em 2 Samuel 12. Pode abrir, por favor. 2 Samuel 12, do 1 ao 4. 2 Samuel 12 vai dizer assim: E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ele havia crescido com ele e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia em seu regaço e tinha como filha. E vindo o viajante ao homem rico, deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas
para guisar para o viajante que viera a ele. E ele tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor que é digno de morte, é esse homem que fez isso. Então ele contou ali uma parábola, uma história para fazer com que Davi compreendesse o que estava acontecendo na situação dele. Porque por conta daquele pecado de Betseba, tudo que tinha acontecido. Então, através dessa parábola, a gente consegue observar qual é a mensagem. Só que Davi, na mesma hora, ele até se enfurece, né? Digna de morte essa pessoa, mas não conseguiu ver para si mesmo. Então, por isso que precisa de interpretação. Muitas vezes você vai ler e vai passar batido. Mas às vezes o Senhor mesmo está querendo te alertar e te mostrar algo na sua vida, para que você se veja dentro daquela história e consiga compreender a forma que o Senhor quer que você se arrependa, que você mude os seus hábitos. Então, lá no Velho Testamento tiveram sim outras parábolas. Uma delas é essa, entre que Natã fala a Davi, mas também tem outras também que a gente pode estar falando. Mas hoje nós vamos nos atentar somente ao Novo Testamento, às parábolas ditas por Jesus. Então, em 3 anos de ministério, ele conta a história da humanidade em parábolas, comunicando verdades profundas. Eu quero que vocês abram também, ajudem, em Mateus 13, 3 a 9. Essa primeira, eu separei aqui, destaquei algumas parábolas que vão falar sobre o reino de Deus, o reino de Deus nas parábolas de Jesus, que é exatamente o tema da nossa lição, né? O reino de Deus nas parábolas de Jesus. Então, quando a gente, como eu já exemplifiquei bem, falei o que era uma parábola, agora a gente vai ler algumas para que a gente possa fixar melhor aí a palavra de Deus. Vamos lá, do semeador. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-no. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, é rápido, mas faz com que a gente compreenda bem a mensagem, o que quer ser dito, e faz com que a gente entenda o que é o reino de Deus, através das parábolas de Jesus. Então, quantas e quantas vezes a gente já ouviu essa parábola e a gente consegue assimilar, consegue se lembrar do que se trata, cada ponto da parábola, do que está falando. Então, através de exemplos práticos, vai nos ensinar a palavra de Deus. Outra também, eu vou explorar bem Mateus 13. Mateus 13, 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então, todos que eu vou exemplificar aqui está falando sobre o reino de Deus. E essa daí foi do grão de mostarda. Também, no versículo 33, 13 e 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Então, vai exemplificando, vai falando. Mateus 13, 44. 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo.
Outra também, versículo 45 e 46. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Então aí fala do valor, do quanto é importante o reino dos céus, o quanto vai trazer, o quanto é importante a gente buscar trabalhar aqui para chegar no reino dos céus, porque é algo de grande valor, é um tesouro escondido, é algo grande. Então, assim, é o reino dos céus. Então, vai exemplificando e vai trazendo ali, através da palavra do Senhor, aquilo que a gente precisa melhorar e mudar e aprender e entender. Também no versículo 47. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. Pode passar para o próximo. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Próximo. E lançá-lo-ãos na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, tudo bem mastigadinho e explicado, como tudo vai acontecer. Então, por isso que o pastor Gideon até citou que se perdêssemos toda a palavra do Senhor, as parábolas nos contariam tudo. As parábolas esclareceriam tudo e mostrariam aquilo que nós precisamos guardar em nossos corações, que é a palavra de Deus e a palavra da salvação. Também, as parábolas, elas foram divididas em vários pontos, em vários grupos. E foram divididas aí em 9 grupos que vão exemplificar o que cada uma quer dizer. Então, nós vamos ter parábolas que vão falar sobre perdão, parábolas que vão falar sobre escatologia, parábolas que vão ter várias aplicações nas nossas vidas. E, diante de tudo, conforme nós formos lendo, aprendendo, vai falar sobre graça, responsabilidade, perdão, sobre vários pontos. Se a gente pesquisar bem, fazer uma boa pesquisa na palavra do Senhor, a gente vai conseguir ver que em tudo que nós precisarmos tem um direcionamento. Só nas parábolas, por isso que nós temos aqui uma revista inteira de muito conteúdo muito rico, para que a gente aprenda somente com as parábolas nesse momento, né? A gente aprendendo só com as parábolas, nós temos direcionamento para toda a nossa vida. Então vai ter para a graça, perdão, o reino presente, específico para Israel, discipulado, são vários pontos que vai trazendo aí mudanças de comportamento, mudanças na nossa vida, que vai trazer uma transformação real. Então, quando nós, assim como toda a palavra de Deus, quando nós formos ler cada uma das parábolas, que possamos pedir ao Senhor discernimento para que Ele nos revele, para que Ele faça assim a palavra revelada. Senhor, tudo que eu preciso saber através disso, que o Senhor me revele, que o Senhor me mostre. Então, quando nós lemos as parábolas, que não seja somente uma história, mas que seja algo que vai transformar a nossa vida de dentro para fora. E ao longo da revista nós vamos exemplificando mais e mais sobre isso. Algumas das finalidades também da parábola, né? Para alguns, ela vai revelar o reino de Deus. Já para outros, vai ser só uma palavra, uma história comum, vai ocultar. Para alguns, ela revela, ela esclarece. Já para outros, ela oculta. Ela não mostra tanto assim, é só uma história que eu tô lendo, normal. Mas o que depende? Depende do meu nível de intimidade que eu tenho com Deus.
depende daquilo que eu já tenho guardado em mim para aprender, né? Para assimilar, para compreender o tesouro que eu tenho na minha mão. De forma que eu estou lendo algo e nesse algo está sendo revelado o sobrenatural. Então, para alguns, ela vai revelar, para outros, é só uma história normal, vai ocultar. Eu acho muito interessante isso, porque as parábolas, às vezes a gente lê hoje e entende claramente, mas eu cheguei a ler várias parábolas no início, né? Uhum. E eu não entendi nada. Então a clareza vem com o tempo, né? Isso. Ela vem através do Espírito Santo, dando clareza, dando ali Uhum. realmente a revelação. Isso é muito Isso. importante. É. Eu acredito que Jesus Cristo trouxe essas parábolas justamente para isso, não? A intenção naquele momento da fala não era para todos compreenderem, né? Uhum. E às vezes quando ele está falando com Nicodemos, ele fala com Nicodemos acerca de um assunto que é difícil de entender, né? Aham. E ele Nicodemos não entende e ele fala, mas você é mestre de Israel e não sabe dessas coisas. Eu Isso. falei para você de coisas terrenas e você não creu. Uhum. Isso aqui fala das coisas celestiais. Então, eu acredito que Deus traz essas parábolas justamente para isso. É. Porque talvez Jesus falasse de algumas coisas celestiais diretamente, talvez para mim, que não conseguiria compreender. Isso é maravilhoso. É verdade. São os mistérios, né? Os mistérios de Deus é algo sobrenatural, algo muito grande. E é limitado à nossa capacidade terrena, à nossa capacidade humana. Se o Senhor fosse revelar tudo a nós não conseguiríamos compreender. Então, eu falo e repito, é uma forma de cuidado de Deus, uma forma de cuidado de Jesus, de exemplificar, de falar, fazer com que, para te instigar mesmo, para te falar, ei, vem buscar mais, vem cá me procurar, né? Como diz na palavra, que buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. É nesse sentido. Quando eu busco a palavra de Deus, quando eu busco o esclarecimento, a revelação, eu vou compreender o que está sendo dito. E até quando eu estudava, realmente foi dito sobre isso, que muitas vezes pregadores renomados, assim como o caso de Nicodemos, né? Bem estudado, bem instruído, teve dificuldade para compreender a parábola. E o que, que eu preciso? Ir direto à fonte. Pedir, Senhor, me esclareça. Talvez eu não compreendi, talvez eu li, passou batido, mas me esclareça de uma forma que eu possa compreender, de uma forma que eu possa trazer mudança à minha vida, me mostre aquilo que eu preciso melhorar. É assim, quando eu vou estudar a palavra de Deus, quando eu vou ler a palavra de Deus, é dessa forma que eu tenho que ser, pedindo sempre esse esclarecimento, essa revelação, para que eu possa entender e que eu esteja apto, né, para receber essa partícula do fruto, né, essa bênção de Deus, esse dom, né, que o Senhor derramar em minha vida e que eu possa fazer bom uso. Porque as parábolas já foram deixadas aí, já estão ditas, e nós precisamos absorver cada pedacinho dessa parábola, cada pedacinho desses ensinamentos, para que possa transformar a nossa vida por completo. Então, por mais que talvez eu leia e não compreenda, eu posso pedir ao Senhor que Ele vai me revelar. Ele vai me ajudar para que eu possa compreender o sobrenatural. E a palavra de Deus é muito rica, é incrível. Às vezes você vai ler, nós temos muito tempo de crente, né? Lemos, 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 mas quando vamos ler no outro momento, o Senhor esclarece de uma outra forma. Né? Às vezes um pregador ele vai pregar uma palavra de diversas formas, porque o Senhor revela da forma como Ele quer. Então, é importante a gente ler e reler até compreender, mesmo que seja difícil. Uhum. Isso. Uhum. Isso. Uhum.
É o cuidado de Deus com o povo dele. Então, assim, vai ter também direcionamentos para o dinheiro, Deus, oração, escatologia, o semeador, para tudo, tudo, perdão. Para cada parte da sua vida vai ter uma parábola, vai ter um direcionamento, vai ter uma forma como você agir, como você se portar. Então, vai muito além de uma história qualquer, é algo muito profundo, muito rico, de muita sabedoria, que faz com que você, ao mesmo tempo que você está lendo, você se coloca naquela história. E aí é como foi dito, né? É como um espelho. Eu vou ler e vou me colocar dentro daquela história também. Então vai me trazer aí essa mudança e essa transformação. Então, que possamos ler mais as parábolas. O Mateus 13, ele vai exemplificar bem as parábolas do reino de Deus. Vai mostrar sobre o reino de Deus, vai mostrar sobre o que é comparado, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que me arrepender, o que é semelhante. Vai exemplificar bem assim, dessa forma. E assim nós vamos compreendendo melhor. E para finalizar, eu quero deixar Mateus 13, do 13 ao 15. Mateus 13, do 13 ao 15. São palavras de Jesus e ele, porque às vezes tem alguns debates, né? Por que ele falava tanto em parábolas? Para que ele falava tanto em parábolas? Ele podia ter esclarecido logo, mas ele mesmo diz: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Então, por quê? Porque o coração estava endurecido. Se chegasse falando, estava com aquele olho, com o ouvido, mas não estava tendo a sua função normal. Era preciso ouvir com o coração, era preciso, ele traçou uma estratégia para entrar na mente, no coração daquelas pessoas. Então, mesmo com o coração endurecido, Jesus sempre tem uma saída, Jesus sempre tem uma forma de falar para que possa trazer a compreensão sobre a palavra dele. Então, quando alguém questionar o porquê, é porque para que compreenda com o coração, se converta e eu os cure. É por isso e é para isso. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês.